Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar candidatos das maiores capitais do Brasil. O critério de seleção e de convite aos candidatos leva em conta a relevância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória do próprio candidato e a posição nas pesquisas. Hoje eu recebo aqui Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico honrado de ter sido escolhido. Antes da gente começar essa entrevista, eu queria aqui rapidamente falar um pouco, contar aqui um pouco da trajetória do candidato. Aos 73 anos, Nilmário Miranda tem uma longa trajetória na vida política, iniciada ainda nos anos 60 no movimento estudantil. Integrante da organização revolucionária marxista política operária, a POLOP, foi preso e condenado a 3 anos e meio de prisão e a perdas dos direitos políticos durante a ditadura. Com o fim do regime e a lei de anistia, retomou a vida política. Pelo PT, foi deputado estadual e deputado federal. Ocupou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos no governo Lula e cargo semelhante na administração de Fernando Pimentel, em Minas Gerais. Disputou 2 vezes o governo do Estado, em 2002 e 2006, mas perdeu as 2 disputas para Aécio Neves. Também presidiu a Fundação Perseu Abramo. A candidatura do senhor foi decidida mais ou menos, vamos dizer assim, às vésperas do prazo final da convenção, e ela parece seguir uma determinação do ex-presidente Lula, que considera que o PT precisa ter candidatos nas principais capitais e nas principais cidades. Obviamente, o partido continua a ser o maior partido, com mais voto, tem a maior bancada no Congresso, mas, ao mesmo tempo, vive um dilema, né? Se você pega as 96 maiores cidades do Brasil, o PT hoje não governa nenhuma. Parte do campo progressista, vou dizer nessa altura, quase a maioria, e eu falo aqui de aliados históricos, PCdoB, PSB, em grande medida PDT, reclamam dessa posição hegemônica do PT. Acham que o partido é pouco disposto a participar de alianças e que estaria mais interessado em manter o seu coeficiente eleitoral, manter um número de vereadores, a realmente enfrentar essa onda bolsonarista. Como é que o senhor recebe essa crítica? Como é que o senhor avalia essa crítica? Olha, eu acho que ela não procede, porque o PT defendeu, eu defendi a frente esquerda, desde o primeiro turno. Ela começou a cair com o episódio do Rio de Janeiro, com a retirada do Freixo. O PT já tinha indicado a Benedita da Silva. Aí nós percebemos que o PSOL teria candidaturas próprias, como tem 23 das capitais hoje. Foi a partir daí que o PT começou. Já tinha feito aliança com Manuela, pela primeira vez em Porto Alegre, em toda a história do PT, nos 40 anos, o PT não lançou candidato a prefeito e apoiou Manuela Dávila. E aí já estava caminhando para o apoio também a Edmilson, em Belém. Então, as alianças, o pessoal não faz alianças, a não ser que o apoie. Foi o que aconteceu aqui. O PSOL queria fazer uma frente esquerda, desde que a cabeça de chapa fosse do PSOL. Não havia uma razão clara para isso, a não ser o desejo de aumentar bancadas, né? Não é bem assim. Aqui em Belo Horizonte, o PT teve quatro vezes governou a cidade consecutivamente. O PSOL tem um deputado estadual, o PT tem 10 em Minas. Tem um federal, o PT tem 8. Tem vários com base na capital, vários, com base principal na capital. Então, não era nítido, assim, claro que nós deveríamos, digamos, indicar o vice do PSOL. A discussão podia ser feita, mas desde o início foi colocado, só faria aliança se apoiasse, se aceitasse o PSOL na cabeça. O direito que tem o PSOL de lançar candidaturas para eleger suas bancadas tem o PT. Historicamente, o PT em Belo Horizonte, ele teve 9 eleições para a Câmara de Vereadores, elegeu 2 na primeira eleição, 82, e 2 na última, que estava no auge do ataque sistemático para destruir o partido em todo o país.
Nas demais, ele chegou a ter 9 numa certa, e nas outras 6 eleições teve 6 vereadores. Então, nós achamos que pode ter 6 vereadores. Isso tem impacto na vida da cidade, na Câmara. Iríamos discutir. Mas se a única condição era essa, só faríamos aliança se fosse como vice da uma companheira, uma excelente companheira, a Aura Carolina. Né? E quanto ao hegemonismo, também não é assim. Né? Nós abrimos mão em Porto Alegre, abrimos mão em Belém, né? Nós abrimos mão em Florianópolis, né? Abrimos mão da cabeça de chapa em João Pessoa. Não foi bem. E foi após o episódio de Rio de Janeiro, que aí ficou claro para a gente que não ia ter frente de esquerda construída de forma adequada. A frente de esquerda seria nós apoiarmos o PSOL ou outro partido. Com o PCdoB, o PCdoB explicou para a gente. O PCdoB alia conosco aqui há 30 anos. Falou, olha, não dá. Nós precisamos, da Cláudia Barreiro em 2022, nós temos uma cota que o PCB tem que ter no Rio, São Paulo e Minas. Então, se a gente não lançar um candidato a prefeito, prejudica, eles têm um tempo muito curto de televisão, prejudica a eleição de vereadores. Nós compreendemos, achamos que é natural. O PSOL sempre lançou candidaturas próprias, nos 16 anos, 15 anos de vida dele. Inclusive, na última eleição, Lula preso, com Dilma tirada por um impeachment sem razão. Eles lançaram o Boulos, não achamos nada demais. Né? O PSOL concorre com o PT nas eleições. A gente faz aliança na Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso e nas lutas. Mas ele concorre eleitoralmente conosco. Sempre foi assim. Candidato, uma outra questão também, o senhor obviamente é um nome muito respeitado, né? O senhor tem uma longa história de militância social, da militância estudantil, do desempenho no Congresso, mas o senhor tem 73 anos e representa uma outra geração do PT que, em certa medida, foi colocada sob suspeita, embora o senhor, é preciso ressaltar aqui, não tenha, em nenhum momento, você tenha sido ligado a nenhum tipo de desmando, de malfeito ou de ataque. Muita gente também aí no partido, ou uma parte do partido aí, especialmente, acha que se perdeu uma oportunidade, por exemplo, de pensar na renovação da legenda, que, na verdade, o senhor não seria o melhor nome, porque o senhor já é de uma outra geração, e que o melhor teria sido optar por um nome mais jovem, uma cara diferente, que abraçasse a diversidade que hoje tanto se cobra. E como é que o senhor também, nesse caso, responde a esta questão? Olha, entre os pré-candidatos que foram para a decisão dia 4 de julho, tinha duas excelentes companheiras, jovens. A Luísa Dulce e a Luana Souza. Luana Souza é uma jovem negra de 24 anos, já com a trajetória de luta antirracista, estudantil e em periferias, já desde 16 anos. E a Luísa Dulce também é uma companheira também com uma trajetória bonita, mas o partido optou pelo meu nome. Eu acredito que essa coisa dessa renovação de idade, de qualquer jeito, deu errado no Brasil. Renovou para pior. Os piores parlamentares e políticos do Brasil são jovens que não tinham nenhuma tradição e foram eleitos na onda bolsonarista, por exemplo. Não foi uma boa renovação, não deu certo. Em segundo lugar, eu acho que isso ficou para trás, porque hoje as referências para a juventude, inclusive, no mundo inteiro, as maiores são Papa Francisco, que leva 2.000 pessoas, a economia de Francisco, que virou um farol para a juventude, para as novas gerações. O Pepe Mujica, que é também uma pessoa que tem uma enorme audiência nas novas gerações. O Bernie Sanders, que renovou a esquerda nos Estados Unidos. O nosso querido Leonardo Boff, que introduziu a transição ecológica no PT, em outros partidos de esquerda, uma enorme influência. São todas pessoas acima de 80 anos. Isso não é necessariamente verdade. Acredito que nessa eleição optaram por mim, por ser mais conhecido, já ter disputado eleições, por ter experiência de gestão, fui ministro do governo do Lula e secretário de Estado do Pimentel, além de parlamentar
os 5 mandatos, fundador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Enfim, eles também achavam que seria um bom perfil. Direitos humanos, a luta pela democracia. Na verdade, eu fui condenado em 4 processos, 6 anos e 4 meses de prisão. Foram 4 processos que eu tive condenação naquele período. 3 anos e meio eu fiquei de prisão. Mas eu também tenho uma longa trajetória e hoje isso é muito relevante. Acho que, frente à ascensão do neofascismo, da extrema-direita, antidemocrática, antinacional, antipopular, esses perfis também identificados com a democracia, com direitos humanos, ganharam nova expressão. Esse foi o argumento usado para me convencer a ser candidato, que não era meu plano pessoal. Agora, Nilmário, essa não vai ser uma eleição fácil. A pandemia mudou muito a lógica da eleição, principalmente porque ela vai limitar bastante a possibilidade de fazer campanha e tal. Belo Horizonte vive uma situação muito peculiar, porque entre as capitais, talvez seja onde o prefeito atual guarda as maiores chances de vencer em primeiro turno, a se levar em conta as pesquisas mais recentes. A última dá mais ou menos 55% de intenção de voto para o Alexandre Calil, do PSD. Com quem, aliás, a quem o PT, de certa forma, ajudou a chegar ao poder na disputa contra o aecismo aí em Belo Horizonte. Como é que o senhor acha que vai ser possível enfrentar essa realidade? E o que o senhor pretende, como é que o senhor pretende, quer dizer, qual é a mensagem que o senhor pretende levar ao eleitor de Belo Horizonte a convencê-lo de que é preciso mudar? Olha só, eu votei no Calil em 2016. O candidato do aecismo aqui, João Leite, ele foi para o segundo turno em primeiro lugar, bem à frente do Calil. Foi o Aécio que iniciou esse processo, naquele discurso lá de 21 de novembro de 2014, que puxou o golpe, chamou o golpe, pediu o golpe, negou o resultado eleitoral, que é a atitude típica dos golpistas da década de 50, do lacerdismo na história do país, né? Então havia realmente uma enorme resistência, né, ao aecismo pelo que ele fez. E o PT, eu creio que eu votei sem sombra de dúvida, votei no Calil no segundo turno. E nós tivemos pessoas no governo dele. O Juca Ferreira foi ministro de Cultura do governo Lula, foi secretário de Cultura dele. Tem pessoas na área da assistência, em outras áreas. Ele até governou a cidade por 4 mandatos, 16 anos, e tem o melhor corpo técnico do Estado. Ele trabalhou na prefeitura, no governo estadual e no governo federal, muitos deles em várias instâncias. Então, são técnicos que têm espírito público. Por exemplo, um médico do SUS, um enfermeiro do SUS, um trabalhador do SUS, claro que ele dá tudo nesse momento de pandemia, é seu papel, sua visão de serviço ao povo, ao público. Mas agora é diferente, é uma eleição, não se trata de desconhecer o que foi feito de positivo. Mas o que foi feito de positivo por ele não fez nada de novo nessa cidade, não tem uma obra, nada, absolutamente nada. Tudo veio do PT. A mobilidade, a saúde, a educação. A prefeitura funciona bem em Belo Horizonte. Se a pessoa não se puser como Bolsonaro a desconstruir tudo, ele governa com a estrutura de governança legadas por nós, em todas as áreas. Então, não é difícil governar. Por exemplo, sim. O senhor acha, por exemplo, que o que o senhor teria feito diferente, por exemplo, na gestão da pandemia aí na cidade? Não, a gestão da pandemia, até porque todo o grupo do SUS e de cientistas são de pessoas progressistas, muitas das quais eram eleitores do PT ou de alguma maneira ligados ao PT. Acho que o dever de um trabalhador da saúde era jogar tudo que pudesse para dar certo. Então, o que fez aqui teve a nossa cooperação. Eu era presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, saí, né, eu sou indicado pelo Sindicato de Jornalistas, saí para ser candidato. Mas nosso conselho fez uma nota de apoio à gestão da pandemia, contrapondo
ao que fazia o Bolsonaro, de negar a pandemia, de falar que era uma gripezinha, aquela posição irresponsável e totalmente anti-humana, anti-humanista dele, né? Então, veja bem, isso aí nós apoiamos, não há problema. Isso fez bem. Isso não é o nosso problema. Nós não fazemos a crítica que lhe fazem pela direita, por ter feito fechamento. Pelo contrário, essa é a crítica, nós não concordamos em hipótese nenhuma. O que nós queremos é ter o direito de ocupar o nosso espaço. Nós temos uma preferência partidária bem razoável aqui, ocupando essa preferência partidária histórica nossa, nós podemos ter uma boa bancada na Câmara de Vereadores, que hoje é a pior, seguramente, do pós-ditadura. Pior Câmara. A Câmara aqui sempre foi muito boa, grandes quadros. O senhor acha que esse antipetismo, que foi tão determinante na eleição, na última eleição, obviamente uma coisa que vem sendo construída há muito tempo, mudou? O senhor acha que o clima e a percepção do eleitorado mudou em relação ao partido? Tenho certeza disso, absoluta. Acho que vários pesquisadores, inclusive o Marcos Coimbra, ele fala isso com muita segurança. Ele fala que aqui o antibolsonarismo hoje é muito maior que o antipetismo. O antipetismo sempre existiu. Sempre teve 30% contra nós aqui. Desde 82, desde as primeiras eleições, desde as 4 vezes que governamos a cidade, sempre teve um voto contrário. O Sérgio de Castro foi um dos prefeitos, ele dizia assim que se eu pintar a Rua de Ouro, ele era prefeito em data de reeleição. 30% não vota em mim, que eu sou da esquerda. Se eu pintar a Rua de Belo Horizonte de ouro, não vota. Então, sempre teve. Isso não é novidade. A novidade agora é ter uma direita truculenta, antidemocrática. A direita sempre foi mais civilizada em BH e no Brasil. Nós não teríamos a Constituição que temos. Eu fui deputado por 4 vezes em Brasília. As nossas pautas de direitos humanos, que aprovamos, chama década de ouro dos direitos humanos, foi década de 90, antes do PT chegar. E nós tínhamos um diálogo com a direita para construir toda a positivação dos itens constitucionais, dos artigos da Constituição, aquela positivação do direito. Então, isso foi, nós tivemos apoio. A gente tinha com quem conversar. Né? Hoje é diferente. Hoje você tem um presidente que falou nos Estados Unidos, na primeira viagem de vassalagem que fez, falou que o primeiro governo dele era para desconstruir tudo. Isso aí não é a direita, isso é uma coisa que a direita democrática no Brasil, ela não defende nunca a demolição das instituições que ajudou a criar na Constituição. Ela votou nisso, votava diferente. Nós tínhamos posições distintas, mas houve uma convergência democrática na Constituição de 88. O PT era minoria, bem minoria. A direita também. Agora, mas candidato, assim, só mais uma coisa. Vai ter 2 turnos em Belo Horizonte. Vai? Vai ter, vai. Vai a própria direita, vai provocar 2 turnos. Que a direita, mirando 2022, o governador tem um candidato próprio. Não vai ter 0,5%. Né? O Rodrigo Pacheco, que é o senador do DEM, de Minas Gerais, está postando todas as fichas num candidato, João Vitor Xavier. O PSDB, para ressuscitar na cidade, se livrar do espectro do Aécio Neves e tudo que ele representa, lançou uma moça jovem para poder tentar manter a cabeça de manter a existência sua. E aí vai. Então, tem 16 candidatos. A esquerda lançou 3. Tem 2 partidos que não têm expressão eleitoral, que é o PCO e o PSTU. Lança para defender suas ideias, que é legítimo. Mas tem 3 candidatos da esquerda, um do PSOL, do PCdoB e do PT. Agora, mais, o lado de lá é que vai provocar. Vai embolar. Claro. Agora, candidato, a gente sabe ainda que o pior dos efeitos econômicos e sociais da pandemia não chegaram, né? Quando virar o ano, se você não tiver a renovação do auxílio emergencial, tem toda essa dificuldade das empresas, tem uma queda de arrecadação brutal, quer dizer, os próximos prefeitos vão enfrentar uma situação
financeira muito difícil. Mas o senhor propõe, uma das primeiras propostas que o senhor trouxe à tona, à baila, foi a tarifa zero para desempregados e estudantes, tarifa zero do transporte público. Como é que o senhor pretende implantar essa medida e de onde virá o dinheiro para conseguir compensar a tarifa zero? Nós fizemos um estudo responsável e detalhado sobre isso. E nós que criamos o órgão de trânsito, nós temos pessoas ligadas a essa área da maior competência, os melhores que pode ter. Eles fizeram um estudo de onde transferir recursos para a tarifa zero. Nós vamos fazer a tarifa zero, iniciando pelos desempregados e estudantes, mas é chegar à tarifa zero. Eu fui relator, meu último mandato de deputado federal, da PEC 90, que incorporou o transporte como direito social, o 11º direito social. Portanto, tem base legal. Se recorrerem, ele é um direito, direito social na Constituição, logo tem que cumprir a função social, de transportar pessoas acima de qualquer função do lucro, né, quando você faz a concessão. Então, nós temos essa proposta. Tem uma proposta também de completar as ciclovias. Aqui tem um projeto elaborado pela mesma instituição, a BH Trans, empresa de transportes. Os técnicos, não a empresa, os técnicos que trabalharam conosco na construção da tarifa zero, eles fizeram um projeto de 411 quilômetros de ciclovia. Se for no ritmo atual, vai levar 50 anos. E para nós é uma coisa urgente, economia de baixo carbono, as cidades do bem viver, nosso projeto. Nós defendemos uma descentralização muito importante, o povo mais perto do poder e o poder mais perto do povo. Já fizemos isso no passado e deu certo. E foi lamentável que o atual prefeito esvaziou as regionais. Aqui tem 9 cidades do tamanho de Uberaba, do tamanho de... Entendeu? Do tamanho de Montes Claros, do tamanho de Uberlândia. Tem 9 cidades, teria 2 turnos dentro das 9 regionais. Acho um absurdo esses garrafamentos gigantescos, né? As pessoas têm que deslocar para o hipercentro. E que uma cidade do bem viver, as pessoas têm que ter acesso à saúde, educação, cultura, esporte, lazer, e as regionais têm que virar agência de desenvolvimento. Que o período pós-pandemia serão os piores anos desse século. E o PT tem essa vocação de socorrer os invisíveis, os excluídos, os mais pobres, né? Nós que fizemos aqui um orçamento participativo, que pela primeira vez na história de BH deu vez e voz a centenas, a milhares e milhares de pessoas das periferias. Nunca tinha havido isso. Favelas, o Estado só entrava com a metralhadora do lado de fora de uma viatura. Aí, de repente, eles estão se reunindo, praticando a cidadania, aprendendo a fazer política, aprendendo a lutar por seus direitos. Isso Então, aí vamos tratar desse ponto. Quer dizer, o senhor falou da descentralização, de dar mais poder, ou de devolver parte do poder às regionais, e falou do orçamento participativo. Essa foi uma ideia, né, que o PT, na verdade, acabou implantando de uma forma de mais larga escala no Brasil, no início das suas experiências, tanto nos governos municipais quanto nos governos estaduais, mas, em alguma medida, o próprio partido acabou abandonando essa ideia ou tornando essa ideia secundária nas suas propostas de gestão. O que o senhor está dizendo é que isso volta, quer dizer, que é a recuperação desse plano, vamos dizer assim, inicial do próprio partido, histórico do partido? Claro, Sérgio Lírio. Aqui, isso foi unanimidade. Eu fiz reuniões com as 9 regionais daqui, com os petistas, com os sindicatos, com as associações de moradores, com lideranças de vila, de favelas, de aglomerados, de ocupações, de conjuntos populares. Nós fizemos aqui, para urbanizar vilas e favelas, um projeto chamado Vila Viva. São um conjunto de prédios nas principais favelas das pessoas deslocadas de área de risco, ou então de lugares que não passava transporte, instituindo transporte suplementar na urbanização das vilas. Foi as últimas construções de casa feitas em Belo Horizonte, foram as nossas. E o orçamento participativo só deixou de existir depois nós saímos há 12 anos, que deixamos o governo há 12 anos. Então, é um sonho voltar a ter orçamento participativo, regionais fortes, ter política habitacional.
Nós trabalhamos, a minha vice chama Luana Souza, essa jovem negra que tem 24 anos, ela fala, nós temos 311 mil invisíveis na cidade. Olha só, ela vem da periferia. 311 mil invisíveis. Olha, se o partido, igual o Partido dos Trabalhadores, não olhar, não priorizar isso, governa para todos. A cidade ela é fácil de administrar, mas dá preferência muito clara aos mais pobres, faz que nós chamávamos de inversão de prioridade. Agora, deixa eu falar uma coisa. Nós aqui, a cidade é bem administrada porque tem uma boa governança. Aqui tem, até a pandemia, nós temos 3 bilhões por ano para investimento, nós temos 35% que é a folha, só 10% para a Previdência, nós temos há décadas 30% para a educação, 15% para a saúde. Nós temos planos, tem um plano diretor bom, tem uma grande participação nossa, foi muito bom o plano diretor, permite muita coisa, muitos avanços, e também deixamos os planos para drenagem urbana. Nós temos tudo isso. Todas as grandes obras de mobilidade urbana foram feitas por nós. A Avenida Antônio Carlos, que é o vetor norte, foi nós que fizemos. Abrir a Pedro II para o vetor noroeste, foi nós que fizemos. Então, o que tem na cidade de relevante, de mobilidade, Lagoas de Conceição, parques, foi nós que fizemos. Então, Mas é só apesar de ser uma cidade planejada, nascida planejada, o trânsito de Belo Horizonte se tornou muito caótico e muito complicado porque nos por anos, isso né? que, por isso que nós fizemos a duplicação do Antônio Carlos, que vai para o aeroporto, vai para o Mineirão, vai para a universidade, vai todo o vetor norte, que é super habitado, e o MOVE é uma espécie de metrô de pneu. Só que não deu continuidade. O MOVE é aquele ônibus com horário, com estações, com faixa própria. O vetor oeste, que é outra metade da cidade, não teve. Não houve continuidade. Né? O metrô aqui calhou há muito tempo. O metrô é importante, aqui é metrô de superfície. E nós defendemos que faça a ligação do Calafate ao Barreiro. É uma extensão importantíssima aqui. Tem até um bloco de carnaval, chama Esperando o Metrô no Barreiro. E vai gente para danar. 100 mil pessoas participam do bloco de carnaval. Aliás, o carnaval de BH foi uma verdadeira desobediência civil. Nós tivemos um prefeito aqui que ele não gostava do carnaval. E aí o carnaval nasceu de blocos. Hoje vem milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, vêm para Belo Horizonte. E o senhor acha que vai ter carnaval no ano que vem? Nós estamos discutindo isso, os blocos estamos discutindo. Com certeza, na época do carnaval, não é possível. A ideia é fazer um extemporâneo no meio do ano, assim como os grandes eventos, transferir para épocas mais adequadas. E escola, Nilmário? Escola, olha só, eu defendo que abra fóruns de conversa com os pais, com as mães, sobretudo, com os trabalhadores do ensino, e que faça readequação física. As escolas não foram feitas para isso. Não tem ventilação adequada, não foi estruturada para ter o distanciamento entre os alunos. Então, se tiver que voltar, não basta ter um protocolo escrito, máscara e água. Nós temos que ter muito mais que isso, adequação física e conversar com as merendeiras, o porteiro, as trabalhadoras do ensino, os professores e professoras e as famílias, para criar uma... Não pode ser feito de cima para baixo. Nossa tradição que não admite isso. Né? A gente tem uma coisa que vale para todos. Assim, nada sobre nós sem nós. Ou seja, nada sobre a escola pública sem os trabalhadores, sem as famílias, e sem no caso, com crianças, evidente que é diferente, mas quando não são crianças, com essas pessoas também. O senhor acha que essa eleição vai ser uma discussão meramente local, dos problemas locais, ou ela vai ter uma dimensão nacional e será também um momento, por exemplo, para fazer um contraponto ao bolsonarismo? Olha, eu trabalho para ir para o segundo turno com o Calil. Calil é óbvio que vai para o segundo turno, porque ele tem 55, mas quando a campanha começar, não começou, o povo nem sabe direito como é que vai ser a eleição, quem são os candidatos. É óbvio que vai ter 2 turnos. Eu trabalho para chegar ao segundo turno.
reocupar o espaço do PT tradicional, que teve aqui durante tanto tempo. Nós temos boa chapa de vereadores, reconectamos com as periferias, com as 9 regionais, com nossa base histórica. Nós fizemos isso. Então, eu espero ir, já no primeiro turno, derrotar o bolsonarismo. Para nós, não dá para discutir nada para uma cidade sem discutir o bolsonarismo, o retrocesso que ele representa. Por exemplo, baixar o auxílio emergencial de 600, 300 reais, isso é uma de crueldade. 10 reais por dia para uma família, isso aí é voltar ao estágio que nós já tínhamos ultrapassado em nossa história, do mapa da fome, de milhões de pessoas vivendo de novo na fome. As ruas nunca estiveram tão cheias aqui. Aqui não constrói mais. Então, nossos projetos têm que ser tipo a reação keynesiana pós-crise de 30. Fazer frente de trabalho, mutirões, empregar pessoas. O atual prefeito tirou os cobradores de ônibus. A unanimidade da cidade dos que usam transporte, porque isso foi errado. Olha, esses são empregos que nós vamos retomar. Nós vamos retomar empregos na saúde, que perdemos na educação, que perdeu no transporte público, que perdeu. E vamos fazer outros. O orçamento participativo, Sérgio Miro, ele é um número enorme de pequenas obras feitas, às vezes, com moradores da própria região, com empresas menores. Não são mega empresas, não são as empreiteiras que fazem obra do orçamento participativo. Ele também é distribuidor de renda, de riqueza, gerador de emprego, de renda, e aquelas estratégias assim, de moedas locais, de bancos comunitários, de economia popular e solidária. Nós perdemos muitos empregos, perdemos 50 mil empregos de carteira assinada durante a pandemia. Emprego não é fácil de voltar a tê-los. Enquanto a gente não tem de volta os empregos, nós vamos lutar para eles. Nós somos radicalmente contrários às privatizações. Tirar a Petrobras daqui é uma perda para o Estado e para a nossa cidade. Privatizar a Companhia de Águas é um absurdo total. Uma empresa que funciona, tem função social, tem tarifas sociais. Em vez do empresário investir com risco, ele quer uma coisa que funciona totalmente enxuta e virar tudo objeto do lucro. Porque privatizar água no século XXI, a cidade está criando a consciência que isso não é bom. Privatizar a CEMIG, como nós vamos fazer as cadeias produtivas para reindustrializar o Estado? A Codemig, que é uma empresa de promoção do desenvolvimento econômico. São privatizações puramente ideológicas, que não tem nenhum sentido econômico. Não resolve nada da nossa economia, da nossa cidade. Então, nós temos que nos opor ao Bolsonaro e ao governador privatista neoliberal para poder discutir a cidade. Para defender Belo Horizonte, nós temos que ser contra as privatizações e as políticas que querem implementar. Então, as coisas são quase que impossível fazer campanha aqui sem derrotar o bolsonarismo aqui dentro. E espero derrotar no primeiro turno, Nilmar e Calil no segundo turno, fora daqui Bolsonaro e leva o Zema junto. Tá certo. Eu recebi aqui Nilmário Miranda, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos receber, de conceder essa entrevista e boa sorte na campanha. Eu não posso deixar também de falar da Carta Capital, que eu acho que eu compro desde o primeiro número. Se eu deixei de comprar num domingo, sempre aqui os domingos, alguma vez foi por fatores absolutamente que tornaram impossível. Mas vou assinar a Carta Capital, que eu descobri que é mais importante assinar que comprar na banca. Então, Carta Capital pode contar comigo também como assinante. A partir de amanhã. Tá certo, muito obrigado. E obrigado a quem nos assistiu. Acompanhe a programação no Cartas das Eleições e até a próxima.